Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Hoje trouxemos um tema baseado no Cristo Consolador, item 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, onde o Espírito de verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eu gostaria de aproveitar esse slide inicial para dizer que tudo evolui e a doutrina espírita evolui com esta evolução, sendo inclusive partícipe, co-participante desse contexto de evolução, desde quando Kardec disse que o Espiritismo e a ciência deveriam acompanhar par e passo juntos, e que se um dia a ciência provasse que nós, os espíritas, estávamos equivocados em alguma parte, que abandonemos o Espiritismo e sigamos a ciência. O núcleo de estudos psicológicos de Joana de Ângeles, refletindo a alma de acordo com a psicologia de Joana, nos traz que a inteligência emocional, o chamado QE, e a inteligência espiritual são facetas de uma inteligência mais sensível. A primeira capacita a geração de empatia pelos outros, através das emoções, e o entendimento das emoções, e a segunda cria a perspectiva do propósito de vida futura, por isso QS, consciente espiritual, em inglês. Convém analisar que quando nós falamos espíritas, amai-vos e instruídos, na realidade nós estamos falando de inteligência emocional, uma vez que o hemisfério esquerdo do cérebro está vinculado à parte mais teórica, prática, racional, lógica, matemática, linear, financeira, ou seja, tudo aquilo que nós acordamos de manhã e terminamos o dia correndo atrás do que é de César, da sobrevivência, da nossa realidade de vida nesses quesitos, é o hemisfério esquerdo do cérebro que comanda. O hemisfério direito do cérebro, o chamado amai-vos, que é o consciente, que nós chamamos de QE, consciente emocional, é aquela área da sensibilidade, da percepção, da intuição, da visão de longo prazo, tudo aquilo que não é visível, não é palpável, mas que faz parte como ferramenta de vida. Amai-vos e instruí-vos, nesta realidade de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, nessa fusão das duas realidades, é que a doutrina espírita nos conclama, nos incentiva a utilização desses dois hemisférios cerebrais. Eu só gostaria de acrescentar que o hemisfério esquerdo do cérebro comanda o lado direito do nosso corpo físico. O hemisfério direito do cérebro comanda o lado esquerdo do nosso corpo físico. Ele é cruzado. Por isso que quando nós sofremos um acidente, atinge uma determinada área do cérebro, é a outra área que fica lesionada, porque é esta a realidade. E um consciente espiritual que agora começa a adentrar, agora não, já faz algum tempo, mas, como tudo, a evolução é lenta. O consciente espiritual chamado QS já vem trabalhando isso, inclusive nas empresas. A Dupont, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver, na época, eles construíram um prédio para administração
e um dos andares foi reservado um espaço para que as pessoas que lá trabalham dentro dela, desta multinacional, tenham seu espaço para fazer yoga, técnica de respiração, meditação, toda manhã antes do trabalho é feito toda essa realidade. É as empresas se despertando para o quesito do QS, que é o consciente espiritual, sem que com isso esteja vinculado a algum tipo de religião de qualquer natureza. Por isso que nós, os espíritas, o nosso comportamento é pautado em duas realidades: o conhecimento, instruí-vos, e o sentimento, amai-vos. Dentro dessa dualidade que nós vivemos, é que nós procuramos manter sempre o equilíbrio, utilizando essas duas asas da evolução, amai-vos e instruí-vos, utilizando os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. São as duas asas da evolução que nós possuímos. Um pássaro no chão não enxerga 50 metros à frente, mas quando ele bate asas e voa, lá de cima ele tem uma visão muito mais ampla do que está abaixo dele. Este é o convite que a doutrina espírita nos faz: utilizar essas duas asas de evolução, amai-vos e instruí-vos, os dois hemisférios cerebrais, o QE e o nosso QI, para que nós possamos, através desse contexto, evoluir na nossa reencarnação. Um psicólogo chamado Karl Rahner, ele, que é muito conhecido, é só colocar no Google, que nós vamos ver todo o processo que ele tem. E ele, como alemão, tem a sua escola lá baseada na Alemanha, na Áustria, naquela região mais que influencia o mundo inteiro. Ele tem uma frase muito interessante: para lidar consigo mesmo, use a cabeça; para lidar com os outros, use o coração. Ou seja, novamente o mesmo contexto de QI, de QE, dos dois hemisférios cerebrais. Então, qual é o nosso grande desafio na nossa reencarnação? É trabalhar as nossas emoções, porque desde quando nós amanhecemos até quando vamos dormir, todo o processo de estímulo ao crescimento, à sobrevivência, ao sentido do hemisfério esquerdo, metas, números, racional, lógico, matemático, linear, está sendo cobrado o tempo inteiro de nós. Mas o hemisfério direito do cérebro, que trabalha as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso reflexo de qualquer atitude nossa, como é que vai refletir lá na frente. Todo esse contexto, nós já temos uma lentidão para trabalhar. Por isso a necessidade do equilíbrio entre essas duas realidades, do racional, do lógico, do matemático, da intuição e da sensibilidade. Esse desequilíbrio entre os dois hemisférios cerebrais, esse desequilíbrio entre essas duas realidades, está fazendo com que os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas e as farmácias todas com suas tarjas vermelhas e tarja preta esteja cada vez crescente, porque é a nossa realidade de desequilíbrio entre esses dois sistemas de vida e de comportamento. Por isso que o nosso desafio é saber lidar com as emoções das pessoas. Quando nós somos muito hemisfério esquerdo do cérebro, nós somos duros com as pessoas, nós somos práticos com as pessoas, nós somos exigentes com as pessoas, nós somos cobradores com as pessoas, muitas vezes de forma insensível, porque não desenvolvemos o hemisfério direito do cérebro, que é aquela realidade de saber trabalhar com as emoções das pessoas. E eu trouxe algumas coisas do nosso dia a dia, da nossa vivência diária, seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, onde seja, que faz parte desse contexto da palestra da noite do Amai-vos e Instruí-vos. Por exemplo, saber ouvir é uma dessas realidades. Nós somos pessoas que adoramos falar, mas não gostamos de ouvir. As estatísticas mostram que 75% das pessoas gostam de falar,
só 25% tem a capacidade de ouvir. Tem um velho ditado que diz assim: quando alguém lhe pedir um conselho, seja um bom ouvinte. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas vêm tirar um conselho conosco, pedir uma opinião, na verdade ela só quer falar. Então, se nós ouvirmos, pronto. Tem pessoas que muitas vezes vêm conversar conosco e dizem: nossa, como foi bom o senhor conversar conosco, eu não conversei nada. Eu só ouvi o que ela falou, mas na cabeça dela teve alguém para ouvi-la. Então, saber é uma das realidades do hemisfério direito do cérebro, amai-vos. Outro que está no campo do amai-vos é aprender a elogiar. Nós somos pessoas que temos muita dificuldade para elogiar o outro. Cobrar, não. Cobrar é uma facilidade enorme. Mas elogiar nós temos dificuldade. Às vezes aparece a oportunidade de a gente falar: parabéns, que espetáculo, que trabalho bom. Ou, olha que iniciativa boa, mas nós temos dificuldade para elogiar, nós não aprendemos a elogiar. É também um dos fatores relacionados ao amai-vos que nós devemos desenvolver. Alguém lembra, por acaso, de onde é essa figura? De que filme é? Alguém já assistiu esse filme? Ele é bom. 3. Todos eles relacionados à educação, pelo jeito. Esse filme chama Como Estrelas na Terra. Está na Netflix e está também no YouTube. Para aqueles que quiserem assistir, é disponível. É um filme maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Como Estrelas na Terra. Este menininho que vocês estão vendo ali, toda a escola onde ele ia, ele era expulso da escola. Os pais achavam que ele não tinha mais conserto, colocavam ele lá num lugar em que tinha mais cara de reformatário do que a escola, tudo porque ele tinha dislexia. Então, quando esse professor, que foi para substituir um outro, viu, teve a sensibilidade, teve o QI e teve o QS também, de perceber quem ele era, na verdade. E aí começa toda uma realidade, e o fim do filme é maravilhoso quando aparecem aquelas cores todas, porque ele tinha uma habilidade extraordinária para a arte, como tantos outros. Se nós pegarmos Da Vinci, foi assim, meu Deus, perdemos as contas daqueles que foram tidos. Albert Einstein mandaram ele embora porque acharam que ele não ia aprender matemática nunca, porque ele não tinha aquele contexto que os outros possuíam. Então, muitas vezes, nós só lembramos que somos professores dos erros dos alunos, mas naquilo que os alunos fazem de bom, nós esquecemos. Isso faz parte do amai-vos. A minha esposa, todos vocês sabem, trabalha na área da educação e está vinculada ao processo de inclusão, especialista nessa área, e nós conversamos praticamente todos os dias. Então ela manda foto daquele aluninho que é especial, que as outras pessoas não têm, e aí ela faz o que ela diz: pensar que isso é uma reencarnação, fica tão mais fácil de trabalhar com o aluno quando se tem esse conhecimento, né? Quando eles querem reagir contra o outro, vem, ela volta no colo, dá um passe sem que ele perceba, todo aquele processo faz parte do que é, do consciente espiritual e do consciente emocional. Nós lembramos muitas vezes que somos pais só nos erros dos filhos. É outro equívoco que nós temos. Nós achamos que se nós elogiarmos os filhos, estamos, que se der o dedo vai querer a mão, se der a mão vai querer o braço, e não demonstramos sentimento muitas vezes aos nossos filhos, quando eles merecem o elogio. Mas quando eles erram, a gente castiga, a gente chama atenção em todo o processo. Isso está no campo do amai-vos, né? E do instruí-vos também, porque o pai que vai buscar conhecimento para saber lidar com o seu filho, ele faz a diferença no processo da educação, né? Eu terminei uma palestra na FAEL, uma faculdade que é da UAPA, aqui no Paraná.
E quando terminou, chegou a hora das perguntas, o reitor me perguntou assim, professor, por que tem tanto conflito entre pais e filhos? Eu falei, porque os pais querem educar os seus filhos como eles foram educados. Só que os nossos filhos estão vindo muito mais inteligentes que nós. E aí nós temos que aprender a se adaptar a essa realidade, porque nem essa liberdade sem controle e nem o processo de nós sermos muitas vezes autoritários como nós somos. Outro fator é aprender a descentralizar. Isso está no campo do amor. Tem pessoa que centraliza tudo para ele e não ajuda os outros a evoluírem, a assumirem responsabilidades. Não ajuda as pessoas a fazerem com que aquelas pequenas atitudes que lhes são descentralizadas, confiadas a ela, faz com que ela se torne cada vez uma pessoa com mais confiança. Como, por exemplo, nesse slide. Por quê? Porque melhora a autoconfiança da pessoa quando você descentraliza. Você melhora a autoestima dela, você desenvolve a autoestima da pessoa. Eu vejo pessoas falar assim, se for para ficar ensinando, eu mesmo faço, que eu não tenho paciência de ensinar o outro. E aí, Jesus, como é que faz? Né? Nós estamos aqui para ajudar o outro a desenvolver, a evoluir e assim por diante. Outro fator que está dentro do amai-vos e instruir-vos é o processo participativo. É o processo participativo. Toda vez que nós participamos mais, que nós somos mais participativos com as coisas, agora há pouco, por exemplo, nós vimos aí o agradecimento em cima do grupo que trabalhou em prol do evento que teve para dar sustentação no hemisfério esquerdo do centro espírita, que também precisa. Então, essa realidade toda, nós tivemos o quê? Gente, é admirável a união que todos tiveram. Nisso, naquilo outro. Aqui nós praticamos muito do que hoje nós estamos conversando dentro dessa palestra. Né? As pessoas participaram, houve descentralização, foram elogiados aqueles que participaram, que tiveram seus eventos, aquelas pessoas que tiveram seu processo de aprendizado. Então, toda vez em que eu me torno mais participativo em algo, olha, Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Por que 2 ou 3? Eu podia falar, onde você estiver reunido, eu estou com você. Mas ele estimulou o processo participativo para que nós sejamos pessoas mais participativas. Vou correr um pouquinho. Outro fator é ter uma atitude mental positiva. Nós espíritas sabemos que ter uma atitude mental positiva é praticamente uma obrigatoriedade nossa. O espírito é eterno. Não é isso que Chico nos diz? Passava por uma situação difícil, eu pedi a Emmanuel, peça a Maria Santíssima que me mande algo para que eu possa me sentir mais confortado, para que eu possa receber alguma informação, para que ela me mande algo, para que eu me sinta. Emmanuel chegou nele numa terça-feira à noite e disse, Chico, eu tenho um recado de Maria Santíssima, ela mandou. E o Chico se preparou, fez tudo aquilo. E aí, entrou em concentração e a Emmanuel disse para ele, ela mandou dizer para você que tudo passa. E ele ficou esperando o resto, não tinha o resto, era só isso. Tudo passa, e tudo passa. O Espírito é eterno. Nós estamos passando por experiências. Sem provas, como é que o aluno pode evoluir? As provações vêm porque o Espírito necessita das provações. Agora, se eu, por acaso, não atender bem as provações que me foram me dadas, aí vem a expiação, que é um pouquinho mais difícil de ir. Então, aproveitemos as provações que vêm para que nós possamos desenvolver a fé em Deus, como diz o Divaldo, de vez em quando até eu negocio com Deus, diz ele. Que ele olha para cima e fala, o senhor está vendo, né? Minha parte eu estou fazendo, o senhor está olhando, né? Então, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, porque no fundo, é cada um segundo as suas obras. Né? Não tem como eu dizer para o outro
Já pensou o dia que a consciência nos cobrar? Por que você não fez isso? Eu não fiz isso por causa dele. Talvez o seu marido. Eu não fiz isso por causa dele. Ele nunca me deixou, ele disse, pois é, minha filha, mas ele vai sentar aqui na minha frente, eu vou ter uma conversa com ele também. Mas agora é você, na tua programação disse que você tinha que fazer isso. Mas como é que vai fazer se ele? Já disse, meu filho, ele também vai vir aqui. Então é a cada um segundo as suas obras. Por isso que ter uma atitude mental positiva é de fundamental importância nesse conceito que nós estamos hoje trabalhando. Indo em frente, nunca nós devemos esquecer que somos a consequência do que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Se nós pegarmos a PNI, a psiconeuroimunologia, que é a minha formação, ela diz o quê? Que para cada pensamento nós geramos uma molécula correspondente àquilo que nós pensamos. Muitas pessoas se curam com um comprimido de farinha, efeito placebo. Por isso que nós somos o que nós pensamos. Se nós atraímos, fomos nós que atraímos. Então vamos mudar o pensamento. Amai-vos e instruí-vos. Na instrução dos Espíritos diz que nós devemos ser otimistas, jamais pessimistas, até por um motivo. Se você insistir em ser pessimista, os espíritos que se aproximarão de você, como serão? O Divaldo narra isso, que ele leu uma notícia de um rapaz, um senhor de casado, filhos, e que saiu para procurar trabalho, não conseguiu. Quando chegou em casa, a mulher começou a brigar com ele, ele saiu de casa, o trem estava apitando e vindo, ele se jogou, e o trem passou por cima e ele se suicidou. O Divaldo disse que ficou impregnado com aquela notícia e orava para esse espírito todo dia que Deus dava. Antes de dormir, lembrava do espírito e orava. E um dia ele estava num processo meio deprê, meio para baixo, segundo ele próprio narra, e ele foi para a janela e começou a olhar as estrelas, começou a ter aquela melancolia, começou a ter aquele processo, e de repente um espírito se aproximou dele e disse: você não tem o direito de fazer isso, porque eu estou aqui graças às suas orações. Mas quem é você? Eu sou aquele da linha do trem. As suas orações me libertaram. Então agora que você está nessa situação, vim dizer para você, não fique nessa situação, porque você me ajudou de forma diferente, não como você está hoje. E aí o Divaldo perguntou: como é que você está, meu irmão? Só Deus sabe o que estou passando, porque eu ainda escuto o apito do trem e ele esmagar minha cabeça, só que agora é bem mais espaçado, não é mais apitar o trem passar por cima, apitar o trem passar por cima, não. Então nós temos que comandar os nossos pensamentos, porque nós somos o que pensamos. Outro fator importante para nós é aprendermos a decidir com calma. Chico dá uma informação que o Emmanuel, que diz que passou essa receita, toda vez que a agitação vier, que é o instinto predominar, que nós tivermos aquela sensação de reagir em vez de agir, é para pegar um copo d'água, encher a boca, e enquanto a água estiver na boca sem engolir, eu devo deixar lá até pensar de forma diferente do que eu estava pensando antes. E aí Divaldo conta, aliás, o Chico conta que diz que a partir dali ele passou a receitar aos outros. Olha, eu tenho uma raiva, quando ela vem, quando eu vejo, eu já fiz. Quando vê a raiva, pega um copo d'água, põe na boca e não engula até a raiva passar. Né? Então, sempre decidir com calma, ter calma para decidir. Outro fator que está no amai-vos e instruí-vos é, antes de falar ou agir, ligar o cérebro. Esse conselho de Sócrates, que aliás está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do conhece-te a ti mesmo, viveu 400 anos antes de Cristo na Grécia. Quando ele chegou no oráculo de Delfos, estava escrito no frontispício do oráculo: nós te ipsum, conhece a ti mesmo. Sócrates é que dá essa informação de passar
tudo que nós ouvimos no crivo das três razões. E qual é o crivo das três razões que Sócrates nos repassa? Primeiro, quando alguém vier falar uma coisa para você, você pergunta para ele: isso é importante para você? Não, nem é comigo. Isso é importante para mim? Não, você até. Isso é importante para alguém? Não. Então, não precisa me contar. Para não ficarmos impregnados com o psiquismo daqueles que vêm nos contar algo que vai mudar o nosso pensamento de otimista para pessimista, ou do campo da esperança para o campo da tragédia. Então, antes de falar ou agir, sempre procurar ligar o cérebro, nos aconselha Sócrates, né? Outro fator é ter ação com visão. Também está no campo do amai-vos e instruí-vos. O que é ação com visão? Tudo que eu for fazer, ter a visão do reflexo daquilo que eu estou fazendo. Isso é ação com visão. Aliás, tem um pensador chamado Alvin Toffler, que é o papa aí na escola de administração nas universidades, que ele fala exatamente isso, que ação com visão pode mudar o mundo. Por que ação com visão pode mudar o mundo? Porque aquela atitude que eu estou fazendo, o reflexo está lá na frente. Se eu trabalhar numa empresa, essa empresa produz peça, por exemplo. Quando eu estiver produzindo aquela peça, eu vou dizer: essa peça vai lá para um trator que vai trabalhar na agricultura, o cara vai estar cansado às 6 horas da tarde, se essa peça quebrar, ele vai estar com sede, e eu tenho que caprichar nessa peça para ela ser uma boa peça. Tudo que eu for fazer, fazer com visão de futuro. Vou começar uma discussão. Sabe o que vai acontecer? Você vai discutir daqui 40, 50 minutos, você pergunta: por que nós estávamos discutindo mesmo? Você nem lembra o motivo mais. Foi criando aquela perspectiva. Então, sempre ter ação com visão. Por isso, é que nós devemos ter algumas respostas na nossa existência. Por exemplo, o que você está fazendo está ligado ao passado? Porque o passado, como o próprio nome já disse, é passado. Se é passado, já passou. E se eu ficar preso ao passado, o que acontece? Eu não vivo o presente. E se eu não viver o presente, o que acontece? Eu não tenho futuro. Porque o futuro é construído no presente. E se eu ficar preso no passado, como é que eu vou ter presente? Não tem. Então, toda vez que o passado vier perturbar a sua vida, você diz a ele: vamos comigo, eu estou indo, você quer vir, venha. Ele abandona você, porque ele é do passado. Então, vamos para o presente. Então, o que você está fazendo? Largando o passado? Ajuda no presente? Vai refletir no futuro? Isso está no campo do instruí-vos. Assimilar esses exemplos para que eu possa ter uma reencarnação melhor. E quando eu desencarnar, quem sabe, do lado de lá, eu tenho tido tanto aprendizado que eu comece de alguma forma a ser lembrado, para ser preparado para um desafio maior numa próxima reencarnação, porque o espírito é eterno. E a evolução. Quem de nós duvida que um dia nós seremos um espírito crístico? Porque espírita da mesma naipe de Jesus Cristo tem uma comunidade inteira no mundo espiritual. Mas onde é que você leu isso? Se você olhar lá no livro, não é o Brasil Versão do Mundo, é o livro do Emmanuel. Jesus, já vou lembrar. No início, no prólogo, no início, ele diz assim: narram as informações espirituais. Por que narram as informações espirituais? Porque ele não viveu a experiência, ele captou essa informação. E lá ele diz o quê? Que existe uma comunidade de Cristos. Então todos nós um dia seremos Cristo. Vai demorar? Sim, vai. Não tenha dúvida. Mas vamos chegar lá. Né? Então, se a gente pegar todas essas informações dos Espíritos, nós chegamos lá.
Outro fator que nós precisamos é respeitar o ser humano. É uma das coisas que nós mais admiramos dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita não julga, não faz pré-julgamento, acolhe todo mundo de qualquer natureza, em qualquer sentido. O preconceito pode existir na cabeça de algum de nós que frequentamos o centro, mas na doutrina espírita não tem preconceito. Por quê? Porque a doutrina espírita diz que onde esteja fazendo o que estiver fazendo, aquele espírito está atravessando por uma experiência. Nesta reencarnação era isso. Por isso que nós acolhemos todos que adentram a nossa porta. Porque nós respeitamos o ser humano. Porque aquele ser humano tem um espírito. E esse espírito está atravessando por uma fase de transição na existência dele. Então nós aprendemos a ter empatia, nós aprendemos a ter sensibilidade, nós aprendemos a ter humildade, porque sem humildade não tem aprendizado. Toda vez que o Espírito se põe de todo poderoso e dono da verdade e professor de Deus, espere o tombo, porque vem. Esqueceu de Deus na sua vida, esqueceu da espiritualidade na sua vida, e pegue uma autossuficiência, e nós podemos fazer a experiência do que vai acontecer, e digo por experiência própria. Então esta realidade, também a espiritualidade vem trabalhar o amai-vos e instruí-vos, os dois hemisférios cerebrais. Nesse caso, os três ligados ao hemisfério direito do cérebro, que é essa. Outro fator é se dedicar a pequenas coisas. Aprendermos a dedicar a pequenas coisas. Francisco de Assis, um dia capinando lá, cuidando das suas flores, alguém chega e diz assim: Pai Francisco, quando você chegar no céu, o que você quer fazer? E ele, do mesmo jeito, ali praticamente, virou e disse: continuar plantando flores. Francisco de Assis. Por isso que nós devemos aprender nesse sentido. Vamos dar uns pulinhos aqui. Então, ser um bom formador de pessoas, incentivar a cooperação e não a competição. O futuro não é propaganda. O futuro é cooperativo. Ele não é competitivo. Então, as realidades já estão acontecendo. As fusões de empresas que antes se degladiavam no mercado, hoje um está convidando o outro para poder fazer fusão. Em todas as áreas. O Itaú Unibanco, a fusão aconteceu enquanto os dois jogavam bola no clube. Conversaram e hoje se fundiram e é o mesmo banco. Então nós estamos num processo de evolução. Partindo para o final da nossa reflexão, uma união de pedras dá um edifício, mas sem união, ruínas. Uma união de tábuas dá um navio, mas sem união, naufrágio. Um ambiente com união faz trabalhador feliz. Tá bom, eu volto. A gente atende pedidos. Então, um ambiente com união faz o quê? Trabalhador feliz. Agora, um ambiente egoísta cria o quê? Filho revoltado. Uma união de amor dá uma família, mas sem união, abandono. Para concluir, o ser humano é composto de corpo e alma. Sem união, somos apenas um cadáver que anda.
A Tereza me perdoe, mas vou pro Chico, tá bom? Então eu quero concluir com esse slide de Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Me perdoe porque se eu poder um pouco tempo, mas me empolguei. Que Deus nos abençoe e nos dê sua paz. E vamos com essa frase, pedir à espiritualidade que possamos integrar todas essas palavras recebidas na noite de hoje e com o nosso coração repleto de gratidão, vamos agradecer por mais este dia de vida, pela nossa vida e pela esperança de poder viver a cada dia melhor. Agradecer pela oportunidade de, em uma sexta-feira à noite, estar aqui, unidos na União Espírita Jesus Nazareno, para aprender sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que vem através das palavras de tantos espíritos desencarnados que em algum momento nos trouxeram essas palavras, os encarnados que receberam essas palavras, e nós, aqui hoje, que tivemos a oportunidade de ouvi-las, e que com muito amor e com o auxílio de Jesus, possamos integrá-las em nós, em nossa mente, do corpo, em nossa alma, no espírito, para que possamos dar os passos nessa caminhada e fazer diferente, não melhor e nem pior daqueles que vieram antes, mas diferente, buscando as nossas próprias escolhas para transformar a nossa realidade em algo transformador para nós enquanto espíritos em evolução, e agradecidos por essa oportunidade abençoada, vamos louvar a Deus com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoemos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Antes livra-nos, Pai, de todo o mal. Graças a Deus. Eu queria pedir só um minuto, aproveitando que nós temos o Chico aqui, tia Liz, aqui. Tem uma canção bastante gostosinha que o Chico Xavier sempre cantava, prestem atenção na letra, que diz assim: parabéns pra você, seu dia chegou, o bom Deus te ajude, como sempre ajudou, e o Deus de bondade, muita graça de Deus, e que a felicidade acompanhe você. Esse é o parabéns do Chico. Agora nós vamos então nos tranquilizando para a gente ir para o passe.